Amados, boa noite. Que bênção estarmos juntos para mais uma noite de estudos. Estamos na 58ª lição. Temos uma caminhada enorme pela frente. E vocês sabem que constitui para todos nós uma grande bênção nossos estudos sobre as obras básicas, em nos esclarecendo, nos instruindo. Vamos com esses estudos, essas reflexões, vamos entendendo melhor os obstáculos do dia a dia. Vamos entendendo melhor tudo que nos ocorre. E tudo tem um porquê. Isso nos alenta o coração de uma tal forma que passamos a digerir com mais facilidade, com mais leveza, com mais paciência, com mais tolerância, tudo que se apresenta. E nós encontramos sempre as respostas no Consolador prometido, sempre. E conseguimos, dessa forma, amenizar tudo. Dificilmente entraremos em desespero, entraremos em reclamações, ficaremos de cara amarrada. Não. Então, com Jesus é diferente. É uma bênção. E então, que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, o seu lar, o seu trabalho, todas as disponibilidades de trabalho, feitos com amor, não? Abençoa também todas as criaturas que te cercam. Muitos não biológicos, mas tantos amores que constituem uma bênção. Então, vamos. Oi, Gláucia, bonita, boa noite, querida, boa noite. Vamos para o Livro dos Espíritos, que é o começo da nossa noite, e nós estamos ainda no segundo livro, porque o Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 livros, não? Estamos no segundo livro, que é Vida Espírita. E entramos num capítulo muito importante, mas é muito, como tudo. Relações de além-túmulo. Vamos lá. Nós nos conectamos com as pessoas que nós temos uma afinidade. O semelhante atrai o semelhante. Muito bem. Mas quando estamos frente a uma pessoa que, por não sabemos qual motivo, a gente não fica feliz, a gente procura se distanciar da mesma. Entende? A mesma coisa vai acontecer com os espíritos na dimensão espiritual. E é muito importante que assim a gente conheça. Por quê? Porque o pensamento é tudo. Entende? Então vamos lá. Oi, filha. Boa noite, amada. Boa noite.
Sueli, São Paulo, paz, né, Sueli? Jesus conosco. Isso mesmo. Então vamos ver lá, vamos ver como que são as relações na espiritualidade. Nós não estamos lá no meio, tá bom? Vamos ver lá na questão 274. O que eu fico muito contente... Oi, Silvia amada, boa noite, querida. Eu fico extremamente contente porque há uma procura, há uma busca, há uma série de visualização que até me deixa assim, meu Deus, quanta gente buscando conhecimento, esse conhecimento primoroso. Vocês percebem, e têm visto em todas as lives, não há nenhuma preocupação com o sectarismo religioso, com essa é melhor, aquela é pior, aquela está certa. Não há isso. O que há são esclarecimentos para que você, da nossa família, usando o seu raciocínio e a sua capacidade intelectiva, que está no espírito, vá entendendo. Para quê? Por que eu tenho que saber isso? Para você se situar melhor em todas as situações que você tem que passar nesta reencarnação. Nesta vida, você vai entendendo tudo de uma forma primorosa, melhorada. É isso. Porque ele é o consolador. O Espiritismo é isso. Não veio derrubar nada, mudar nada, etc. Vamos ver essa questão. A 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder. Há entre eles subordinação e autoridade? Vamos pensar. Como é que é isso na pátria espiritual? Como que se comporta, por exemplo, uma Joana de Ângeles, uma Amélia Rodrigues, ou um André Luiz, ou um Emmanuel? Como que se comportam? Como é que se comportam? Esses são melhorados, melhoradíssimos. Como que eles se comportam? Então a pergunta é: as diferentes ordens de espírito estabelece entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Resposta: sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Então, vocês não acham que o doutor Bezerra de Menezes é isso? André Luiz, que fez toda a série da vida após a morte, mais de 15 obras, falando das coisas que a gente nem imaginava, que existia cidade espiritual, entende? Que isso em 1947, quando fez a primeira obra, que você iria contar com Emmanuel, que foi há 2000 anos um senador das quantas, e veio como benfeitor do Chico Xavier, e passa uma dimensão de livros inesgotáveis, que nenhuma, duas, três, 4 reencarnações você consegue assimilar e entender o que ele quer dizer. Então vocês vejam que disponibilidade de autoridade moral. Não é porque ele manda nos outros, é autoridade moral. É a mesma coisa, acompanhando comigo esse pensamento. Como que um professor consegue a disciplina dentro de uma sala de aula num contexto hoje tão difícil, não? Autoridade moral. Se ele é,
professor, ele tem isso nato. Agora vamos fazer a tarefa. Ninguém fala nada. Entende? Isto é autoridade moral. A exemplificação de você como espírito diante do seu lar, diante da sua comunidade, diante do seu trabalho, tudo isso. E a mesma coisa acontece na espiritualidade. Vamos em frente. Aí há uma subordinação. A resposta, sim, e muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. E qual é o maior exemplo? Jesus. É inqualificável a autoridade moral dele. Não tem ninguém. Ele é o Cristo. Os espíritos inferiores, agora sim, vocês percebem bem, nós falamos dos superiores. Mas e os inferiores? Eles são organizados? Olha, gente, desculpa. E como? Mais do que você imagina. Eu não sei se eu me lembro, não sei se eu falei, sobre um texto do Simonetti chamado A Rasteira, em que um espírito das sombras, um chefão, ele acha o seu inimigo reencarnado. E qual é a ordem que ele dá para os seus mandados? Vá lá e destrua. Acabe com tudo. Aí você vai percebendo se o melhorado tem autoridade, os inferiores são super organizados, mais do que você imagina. Mais. Destroem famílias, destroem comunidades religiosas, destroem grupos de trabalho essenciais, sim, colocando ali a pecuinha da vaidade, do orgulho, da mágoa, dos melindres, está aí, é isso que eles fazem. Então aqui, ó, os espíritos inferiores podem se subtrair a autoridades dos que eles são superiores, quer dizer, eles podem ficar fora? Eu disse, responde, irresistível. Eles tentam sumir de perto dos melhorados. Claro. E nós, com as orientações do Consolador, vamos estar em contato com os melhorados e os menos esclarecidos pelo pensamento. Não tem essa que o Espírito falou, que tem, vamos lá, macumba, sei lá o que, não tem. O que tem é o uso do seu pensamento. Se for na ótica do bem, não tem mal e nem inferior que entra na sua porta. Isto é uma coisa impressionante, inacreditável, coerente e racional. Você tem que entender que o seu pensamento é um imã. Se a coisa não vai bem no lar, olhe o que você está pensando. Ah, mas tá, o Espírito vai resolver. Não, é você. Você decide o caminho que você quer tomar. Porque senão, que bagunça que seria isso, não é? Vamos em frente. Na 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra lhe dão supremacia
no mundo dos espíritos? Olha que pergunta que o Kardec fez. Quer dizer, um homem aí político, com títulos e mais títulos. Escuta, quando isso foi na Terra, quando ele vai para a pátria espiritual, ele tem aí, desfruta disso? Desfruta disso? Não. Porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos, estamos aqui falando. Então, não adianta ter toda essa prioridade ou no centro espírita, ou na igreja católica, ou no evangélico, ou na política, ou no... não adianta. O que vai adiantar é o coração. É o coração. É o que você faz por amor. Nem o espírito vai resolver a sua história. Essa é a realidade. Então, veja bem. Aqui. Como, então, não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E me lembra um conto do livro em que um chefe, Frederico Figler, ele era o presidente da Federação Espírita Brasileira, pregador, etc, etc. E sempre quando ele... Voltei, chama o livro. Quando ele estava pregando, nos inícios do Espiritismo no Brasil, então, ficava sempre no fundo da sala, um senhorzinho, um trabalhador, coisa e tal, humildemente ali. Bom, Frederico Figler, boa fala, estudiosíssimo da doutrina, pregava. Desencarnaram os dois. Aí Frederico Figler achou, agora eu fui o presidente da federação, agora eu vou ser o tal, hein? Numa reunião na espiritualidade, ele vê aquele coitadinho do fim da sala do templo espírita coordenando um trabalho de auxílio. E ele pensou, mas como é que pode? Ele nunca falou nada. Mas Frederico não sabia que ele praticava o bem incessantemente. Dentro, me perdoa, dessa ótica, aquilo que está aqui, os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, porque não vai dar para ser político lá, ser a melhor oradora, não vai dar, é o coração. Vamos em frente. Vocês têm um pouquinho de paciência, porque está difícil para esse tempo seco. Bom, como entendemos essa elevação e esse rebaixamento? Se o Frederico Figler, um presidente da federação, não era o mais importante na pátria espiritual, e por que aquele homenzinho dali era? Vamos ver lá. Como vamos entender isso? Porque na dimensão material é diferente. O presidente vem aqui, pô. O diretor vem aqui, pô. Não é? É diferente. A gente liga mais para os títulos, as posições. Bom, aí ele responde assim, os espíritos. Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo o seu mérito? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos. E ao passo que o seu servidor estará na primeira, porque usou bem o coração, praticou a caridade, teve tolerância, teve paciência, teve resignação, tudo isso. Então,
é diferente da colocação da matéria densa. Aqui é uma coisa, lá é outra. Lá não adianta ser a professora Valderez se eu não tiver uma folha de trabalho. Não adianta. Eu falo para mim mesmo, eu sei, entende? Vamos em frente. Então, pois bem, o maior da Terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira fila. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? Aquele que se humilhar será elevado. E aquele que achar que é o tal, que é o bom, será humilhado. Está bem bonitinha a colocação. Isto para quê? Oi, Deise, lá de Angra dos Reis. Linda, para que isso, gente? Para a nossa tomada de atitude agora. Nós não podemos mais esperar nada. Nós temos que mudar o ritmo dos conceitos da nossa vida, porque está passando rápido. Já já tudo isso é transitoriedade, vai ficar. E os sofrimentos virão. E os sofrimentos virão por falta de compreensão disso. Por falta de compreensão disso. Hoje, vamos aproveitar bem esta oportunidade reencarnatória. Ah, mas eu vou no centro toda semana e tomo passe. E daí? Ah, eu vou na igreja católica e tomo comunhão. E daí? E o coração, como está? E o seu nível de humildade, como está? É tudo, olha, gente, eu fico refletindo, eu fico me policiando, porque precisa. Como que você fala, Valderez, e não faz? E precisa. Porque aquela fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a nossa família está ouvindo o correto. Mudança é necessário. Vamos em frente. Aí, ainda os espíritos falam. O maior na Terra, Muito bem. Na questão 276, vocês veem muito bem e claramente que todas as colocações materiais diferem das colocações espirituais. A não ser um Bezerra de Menezes aqui na Terra, que foi o médico dos pobres, quer dizer, o que ele foi aqui é lá. Um Chico Xavier, o que ele foi aqui, ele é lá. Um Divaldo, o que está sendo aqui, vai ser lá. Agora, analise todas as pessoas que te cercam, todas as autoridades. Você vai conversar com alguém, agora não. Só depois assim, é tudo diferente. Vamos lá. Na questão 276, ainda dentro desse contexto, aquele que foi grande na Terra e se encontra inferiorizado entre o espírito, experimenta com isso uma humilhação igual ao Frederico Figler? Claro, frequentemente muito grande, mas principalmente se essa criatura era orgulhosa, invejosa, achando que é insubstituível. Olha, é um perigo isso, né? Achando que, olha, se eu não fizer, ninguém faz. Mentira. Pela lei do progresso, você não é insubstituível no planeta. Outros continuarão o seu trabalho. Outros continuarão. Basta que você agora, nessa reencarnação, tenha ao seu lado pessoas que comunguem
do seu pensamento, da sua forma de ser. Exemplo, nós, do Educandário Joana de Ângeles, nós somos em 16. Ninguém fala diferente do que falamos. Né? Preparar ontem. Ontem preparei a hora que meu marido estava tomando Nurupurung no hospital. Levo lá, hoje. Está tudo aqui para preparar para a primeira semana de setembro. É uma presteza, porque eles sabem que se não fizer isso, as crianças não irão se realfabetizar. Elas estão analfabetos. Entende? Então, são assim, haverá, por bondade divina, continuadores do trabalho do bem. Poderá, às vezes, acontecer que uma instituição dê uma parada, porque sai um, envelhece o outro, morre outro, mas, por beneplácito do Pai, vai sempre aparecer alguém que vai continuar o trabalho. Isso é uma bênção, não? Então, olha só. Quando a pessoa ela é orgulhosa, ela é invejosa, eu gostaria de ser igual não sei quem, eu gostaria... Mas tudo é tão passageiro. Nós passamos por uma transitoriedade rápida. Ontem, vocês viram o Silvio Santos, essa figura, fazendo a Maísa crescer, aquela menininha? Entende? Já foi. É transitório. A nossa passagem aqui é transitória. Você só tem que ter uma preocupação de trabalhar na ótica do bem e deixar um legado. Alguém lembra? Olha, o Silvio Santos conduziu aquela menina. O Silvio Santos acudiu tal pessoa. Entende? É isso que importa. Por quê? Pela transitoriedade, tudo vai passar. Tudo vai ficar. Só saudades, não? Tá aí certo. Então vamos em frente. Explicou bem, hein? 277. Nós temos só mais duas questões nessa noite. O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior? A pergunta. Resposta dos espíritos. O título não é nada. A superioridade real é tudo. A superioridade moral. Que chefe foi esse? Que criatura foi essa? Veja bem. Na 278, a última da noite. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Boa pergunta. Na espírito, aqui tem minha família, você tem a sua, outra tem a outra, tem a outra, tem a outra. E eu lembrei bem, os afins se juntam. Os que não são afins se respeitam, cada um na sua, cada um na sua, cada um na sua. E é interessante comentar com vocês que durante a minha caminhada terrestre, eu nunca tive, assim, a oportunidade de receber visita, uma hora, ou de fazer visita para alguém uma hora. Por quê? São tantos os compromissos que a agenda fica cheia. Você começa, o que vai fazer amanhã? Amanhã é sábado. É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Agora ajeita aqui. Não dá, não dá. Ontem a minha irmã de coração, a Carolina, falou, que hora que eu posso ir aí conversar com você? Um amor de criatura. Falei, Carol, eu te aviso. Entende? Por quê? Eu me preocupo muito em estudar. Eu não fico... Eu não vejo televisão. Eu não sei programa nenhum. Assisti de shows, agora não sei mais nada.
É só estudar, ouvir lives que me abrem o pensamento, entendeu? Então, é isso daí. Então, veja bem, os espíritos das diferentes ordens, eles estão misturados? Resposta: sim e não. Quer dizer, olha, veja bem como funciona do lado de lá. Eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia dos seus pensamentos, como acontece entre nós. Importante isso. O semelhante atrai o semelhante. É lei, não? Os espíritos da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo a que se propuseram. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. Então, é como nós aqui na dimensão material. Com todo respeito, você não vai se reunir com traficante, com pessoas de maus costumes, com quem rouba. Não, você não vai. O que vai trazer para você de positividade? Nada. Por quê? Porque nós já temos em nossas famílias os problemas familiares a serem resolvidos, porque filhos, netos, bisnetos resolveram reencarnar. E muitos com mazelas trazidas no perispírito. Eu falo, agora vou chegar aqui na família Valderense para tentar resolver. Entende? A mesma coisa. E na pátria espiritual, como os iluminados se organizam, lembra que eu contei para vocês que a Joana de Ângeles, essa benfeitora que foi Joana de Cusa na época de Jesus, orientou Amélia Rodrigues para fazer a série sobre Jesus. 11 obras através de Divaldo. E, em contrapartida, vamos ver tudo do Emmanuel, disciplina para tudo, não é verdade? Agora, nós temos que ficar atentos, saber usar o pensamento, porque isso é importante. A aproximação de um melhorado e um piorado é culpa sua. Veja como está o seu nível de bondade no coração, veja como é que está a colocação de caridade de verdade, vê como está a sua disponibilidade. Ah, já aposentei, agora eu vou descansar, vou dormir. Vai dormir até quando? Chega lá, não consegue dormir, com a consciência pesada porque não fez nada. Gente, é para pensar, para pensar. Hã? E aí, ele completa assim. Tal como uma grande cidade, a espiritualidade, onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. E aí tem espíritos viciados? Tem. No motel, num boteco, olha, estão impregnados, é lá que vão. É lá que eles vão beber das energias que precisam
para tocar a vida na espiritualidade. Ele bebe junto, bebe. Ele come junto, come. Ele se droga junto, se droga. Ele procura. Não tem nenhuma pessoa que bebe que não está acoplada, não está acoplado com ele um espírito menos esclarecido. Então, ao passo que, ao praticar o bem, vamos melhorar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos. É como uma injeção de ânimo que chega, entende? Então, na dimensão espiritual, a forma de agir, a forma de se comportar é igual aqui na Terra. Você não é amigo de marginal. Você não é. Você procura as melhoras. Você não é amigo de pessoa que reclama, que toda hora você sabe, não sei o que eu faço. Você não é, porque tudo faz bem. São pessoas tóxicas. E você tem que ficar longe. Por quê? Porque pode se influir. Então, vá aos livros, vá aos estudos, vá às instituições, pratique o bem. Faz outra caminhada. Entende? Paramos aqui e na semana que vem vamos para a questão 279. Então, a gente vai continuar esse assunto. Muito esclarecedor para as nossas colocações em nossa casa. Por que evangelho no lar? Para escudar o seu lar. Por que a prece levantar e ao deitar? Para você ficar bem. Aí a gente vai comentando. Paramos aqui e falamos, Joana Lem, boa noite, querida. Deus abençoe a todos. Rosângela, meu amor, minha ex-aluna. Vanessa, mãe do Juninho, maravilhoso. Boa noite, boa noite. Nossa família está linda, está linda. E nós entramos hoje no Evangelho, um capítulo preciosíssimo. Nós terminamos o Cristo Consolador e entendemos o que é o Espiritismo. E hoje nós pegamos o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas, vamos já esclarecer, pobres de espírito não é pobre aí que anda relaxado, não tem roupa, não tem sapato, não tem comida, não é esse pobre. São os humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, bem-aventurados os humildes. Por quê? Porque eles estão na parte espiritual muito e bem. Eu recomendo para vocês pesquisarem o Novo Testamento, está a fábula em Mateus. Gente, Mahatma Gandhi disse, se tudo que Jesus falou fosse deixado de lado, suas parábolas são 30 e tantas, seus ensinamentos, mas conservasse só o sermão da montanha, era tudo. Por quê? Nessas bem-aventuranças aqui, o consolo é muito grande para todos os níveis. Doença do físico, doença moral, obsediado, viúvas, crianças, leprosos, tudo. Porque Jesus, quando fala no Sermão do Monte, então ele vai enumerando. E está em Mateus, as bem-aventuranças. Então, vendo Jesus a turba, eu peguei, antes de começar, peguei o Novo Testamento. Olha só. Vendo as turbas, Jesus subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e Jesus, abrindo a boca, disse, bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Os humildes. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Vai vir o consolo, vai vir o auxílio, é só você querer. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nada de agressividade, nada de apontar o dedo no nariz do outro, nada. Nossa, vocês estão vendo o que Jesus falou? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Se não forem na dimensão material, serão na espiritual. Joana de Cusa e seu filho estavam no circo romano para serem queimados, porque eram cristãos. Jesus já havia partido. E aí, então, o soldado romano, escuta, o que ensinou esse Cristo para você? A Joana responde, ele me ensinou a te perdoar e a te amar. Só isso, só isso. Está com resina, quando começa a crepitar, Jesus tira o espírito dela e do filho e pronto. A matéria. Então, ó, justiça, não tem importância. Bem-aventurados, vamos ver lá, já vimos isso aí. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Difícil você ter dó de uma família, de um pessoal que não vai para frente. Dá o mecanismo que você acha que pode e pronto. Porque você vai ser auxiliado. Ah, mas quando? Espera. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, já falamos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Claro. Fez tudo bem. Bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Nós temos que trabalhar pela paz no lar. Primeiro, a paz interior, paz no lar, paz no trabalho, paz onde você estiver. A minha paz vos dou, falou Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui ele está falando para aqueles que foram divulgar a boa nova depois que ele se foi, e foram todos perseguidos, todos, menos João. João também foi lançado num tacho quente, sei lá, e não morreu. Não? Então, porque estarão com ele. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por causa de mim. Tu aconteceu, hoje não mais, mas aconteceu. Enquanto aí o recado da bem-aventurança é: alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, na dimensão espiritual. Pois assim aconteceram com os profetas antes de nós. Então, a bem-aventurança está aqui em Mateus. E aí vem cada item bem explicado. E Allan Kardec, esse primoroso estudioso, ele pegou e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois vem, que bonito, de acordo com uma fala, vem a explicação e a mensagem dos Espíritos nas reuniões que ele fazia. Uma hora é Mateus, outra hora vai ser Fênelon, outra hora vai ser Erasto, enfim, vários espíritos em cima do tema. Mas por quê? Porque nós temos que entender da humildade na nossa vida. Na humildade. É difícil, viu, gente? É difícil.
tem que cair a ficha e achar assim, não é se denegrir sua imagem. Eu não sou nada, não. Você é filha de Deus, filho de Deus. Mas seja cordato com as pessoas, educado com as pessoas. Não se sinta o melhor de todos. É isso. Então vamos para o texto. Os Espíritos vão explicar. Bem-aventurados pobres, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nós já vimos no Novo Testamento. Aí vem a explicação espírita. A incredulidade se divertiu com esta fala. As pessoas que não acreditam que nós devemos ser humildes, então, é assim, olha, a justiça comete um monte de erro, a educação, a saúde, comete. Não tem essa preocupação moral, espiritual com o trabalho. Então, veja bem, a incredulidade se divertiu muito com essa fala, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Nós estamos ainda na ignorância moral e do conhecimento. Por quê? Gente, eu estou feliz porque a nossa equipe bonita, nossa família espiritual, chega a ter aí umas 500 visualizações. Alguém está vendo. Entende? Mas não é para poder ficar assim, ai que bom. Não, é bom para a pessoa. Ela vai ver qualquer hora, nossa, vale a pena ser humilde, vale a pena ser educado, vale a pena ter paciência. É isso aí que a gente precisa. Então vem lá. Nós passamos e não compreendemos isso. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Tem pessoa que fala uma coisa, ela se magoa, nunca mais desaparece o negócio. Então, o orgulho prevalece, a vaidade, o egoísmo não pode. Esses males são que na prece, livrai-nos de todo mal, na prece do Pai Nosso, é o essencial. Vamos deixar o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Que vaidade, dona Vanderlei? Uma vaidade de achar que você não vai envelhecer, uma vaidade que você é melhor de todo mundo, não. Agora, cuidar-se é outra coisa, auto-amor é outra coisa. Nem o Chico aparecia de qualquer jeito na frente dos outros. Um olho não era certo, usava um óculos de sol. Não tinha cabelinho, punha peruca. Ele falava, ninguém é obrigado a me ver feio. Ele está certo? E nós temos que ser assim. Vamos ficar caindo os pedaços na frente dos outros? Não. Vamos lutar para ter essa postura, mas não uma vaidade, eu sou melhor que o outro, eu consigo, eu posso, ninguém pode. Não é isso, não é isso. Por isso que a gente repete. Vamos em frente. Bom, ele disse que o reino dos céus, ele não é para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e da sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. É comum, é normal. Um médico estuda, ele não vai se conectar muitas vezes, a não ser um Felipe Salomão, um Nubor Facuri, médicos, né? Voltar-se para a espiritualidade. Eles vão viver a materialidade, entende? Dos estudos dele. Então, veja bem, alta consideração de si mesmo
e da sua superioridade, que olham as coisas divinas sem dar muita atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se levar até Deus. Eu sou bambam, eu sou competente, eu sou médico das coisas, eu sou juiz não sei do que lá, eu sou engenheiro. Gente, tudo transitório. Tudo transitório. Vamos em frente. Então, essa tentativa a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o quê? Estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou consentem-se em admiti-la, contestando-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governar. Não. 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 No centro cirúrgico, para quem tem evidência, não é o meu caso, vai estar espíritos auxiliando o nascimento de uma criança, vai estar auxiliando uma cirurgia grave, entende? Basta que você, como esposa do doente ou filha, peça a Deus isso, vai estar. Mas, por enquanto, o médico, ele acha que ele é o mais importante. Outros não. Então, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando apto a tudo compreender, não podem compreender na possibilidade daquilo que não conhecem. Quando pronunciaram seu julgamento, é para eles sem apelação. A pessoa se forma para médico, é aquele coisa. E ninguém fala em Deus. Se agradecer esse dom, não? Continua os espíritos, continua. Se recusam essas criaturas a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual eles não podem se colocar e que os faria descer do seu pedestal. É orgulho. Eu fiz. O médico fez. Ele resolveu. Mas nós temos médicos amorosos que se rendem, entendeu? Às colocações superiores a Deus, soberanamente bom e justo. Sorte dele. Sorte da sua família. É uma bênção, não? Aí também, é porque eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Porque é o seguinte, agora tem um médico, vou lembrar daqui a pouco, o sobrenome dele é Frutuoso. Ele está trabalhando junto com vários espíritas e falando o que acontece no centro cirúrgico, nas consultas, entendeu? Está colocando a espiritualidade no contexto, coisa e tal. Mas tem médico assim, também, não? Então, por quê? Também eles têm uma preocupação assim. Mas eu vou falar isso, eles vão dar risada de mim. Eu nunca me lembro, nunca, desde que estou na caminhada espírita, desde menina, ninguém contestar a forma pela qual eu penso, eu ajo, eu sou feliz.
Não tem. Entende? Mas pode ter, por exemplo, o doutor Flávio, um espírito amicíssimo da gente, salvando a vida dos meus filhos na época de muita dureza, ele. Os outros falavam que ele era louco, porque ele acreditava nessas colocações da espiritualidade. Não era louco nada. Ele simplesmente tinha uma biblioteca e queria que a gente fizesse, lesse, tá? Então, tem criaturas, tem, entende? Mas vamos ver aqui a continuidade disso. Então, eles têm vergonha dos outros quando fala de um mundo invisível. E eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por serem humildes de espírito. Então, seja feita a vossa vontade. Não é fácil colocar isto numa fala nossa. Alguém doente, olha, seja feita a vossa vontade, Jesus. Parece que você está entregando os pontos. Não, é uma prova de fé. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível. Lá, seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. É claro que você não vai chegar para um médico e falar, não, o senhor pode fazer isso, porque eu estou tomando passe, eu vou sarar. Não. E é recomendado mesmo pela espiritualidade. Nunca abandone os conceitos da medicina convencional e falar que tal espírito vai curar você. Não vai. Isto é proposta da medicina convencional. Eles estudam para isso. O Divaldo toma 20 comprimidos por dia e eu não fiz a conta ainda. Mas nós precisamos. A medicina convencional está aí, é para a evolução da humanidade. Faz parte da lei do progresso. Não tem isso. Agora, problemática da fé é outra coisa, não? Vamos em frente. Entretanto, o que quer que se digam, lhes será preciso entrar, então, nesse mundo invisível que muitos vão ridicularizar. Lá, os seus olhos serão abertos e ele vai reconhecer o seu erro. Mas Deus, que é justo, não pôde receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino de Deus é para os simples, para os humildes, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. É conosco. Não adianta bufar para todos os cantos que você é poderosa, que você é bela, que você tem dinheiro, que você tem diploma, que é juiz, que é médico, que é promotor. Não adianta isso aqui. Simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Está divino isso daqui. Precioso demais. Um acordar para nós. Respeitemos todas as autoridades, tudo, cada um na sua caminhada. Mas e nós? É conosco. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios dos que se distanciam de Deus. E isso
por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra Deus. Normal, verdade. Então, aí, esse item, o Espírito diz: mais vale, pois, a felicidade futura do homem, que é na pátria espiritual, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, mas rico em qualidades morais. Olha que lindo. São lições que que devem nortear os nossos caminhos, os nossos rumos. Ah, mas eu estou velha para isso. Ah, não interessa. Ah, mas eu estou bem sucedida, eu estou aposentada, eu pinto e bordo. Não interessa. É tudo é transitório. Tudo é para a nossa caminhada espiritual. Ah, mas a senhora só fala isso? Não. É que é um alertar. A gente está conversando uma vez por semana, eu tenho que falar para você a verdade. Só isso, tá bom? Vamos aqui um recadinho que a Joana dá. A Joana de Ângeles. Convite ao Evangelho. Olha o que a Joana diz. Todo o Evangelho de Jesus é uma constante canção de alegria, rica de esperança e paz. É o que você busca, é o que nós buscamos. Você quer ter paz, colocar a cabeça no travesseiro? Ó, esperança em dias melhores. Não só com referência à sua pessoa, os nossos alunos, os nossos coitados, os nossos pobres. É isso aí. Né? Ela diz aí, pense nisso, pratica-o e a tua existência se renovará. Porque alegria é saúde e é vida. Evangelho. Um beijo. Vamos orar. Que noite linda, não? E eu com tosse. Mas tudo bem, não é nada. Chupa pastilha, pinga remédio. Amores, que bênção nosso encontro às sextas-feiras com tanta preciosidade. Eu fico embevecida com esses ensinamentos que meu pai já conhecia. Entende? É muito lindo. Vamos em frente, vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico das almas, o mestre de sempre, espírito protetor de todos os nossos irmãos da família espiritual, benfeitores espirituais maravilhosos que estão jubilosos com todas as atividades que vamos exercendo, esclarecendo, melhorando, ficando com o coração mais em paz, mais alegre. Obrigado. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. E nós temos muito mais do que merecemos. Muito, muito, muito. Obrigado por tudo. Obrigado por essa reencarnação, essa vida preciosa. Obrigado pela família que formamos. Obrigado, obrigado pelo lar. Imagina comigo, quantos não têm um lar para voltar? O lar, o canto. Obrigado pelo trabalho, pelo estudo, pelas conquistas do cotidiano normais. Obrigado. Obrigado também pelas pessoas que nos cercam, os nossos amores, os não biológicos, aqueles que sintonizam conosco na mesma dimensão. É uma bênção. Não? Obrigado.
Mas Jesus de amor, vem ter conosco. Vem ter conosco. E com muito amor e muita fé, eu peço, abençoai a todos da nossa família espiritual, dos que estão buscando a melhora moral, dos que estão lutando para vencer as más tendências. Obrigado. Abençoai a todos. E que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Ah, mestre, seremos egoístas se não pedir isso. Abençoai os nossos familiares, próximos, distantes, encarnados, e os amores da pátria espiritual. Abençoai. Mestre, ilumina com a sua luz, com a sua paz, com o seu amor, todos os lares de nossos irmãos, para que todos reflitam nas decisões, sempre na tolerância, no bom diálogo, na paciência. Abençoai grandemente também todos que nos cercam, pessoas esclarecidas, menos esclarecidas, necessitadas de um abraço, de um amparo, de uma fala. Abençoai. E, portanto, oramos. Oramos o que Davi falou há 800 anos, que ele acreditava em Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em campinas verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mas ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, mas unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice de amor transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Olha aí o que Davi coloca, e nós aqui buscando também essa bênção. Meus amores, que tenhamos uma linda noite e muita reflexão, e que possamos ter a excelência da semana. Fiquem com Deus, Jesus no coração, e meu carinho, meu amor, minha gratidão. Fiquem com Deus. Meu beijo.